Bom dia, gente. Eu quero discutir sobre a Bíblia e a cultura do estupro hoje, né? Deuteronômio 22, né? 22, 23, de 23 a 24. Se uma mulher for estuprada na cidade e não gritar alto o suficiente, deve ser apedrejada até a morte. E Deuteronômio 22, né, de 28 a 29. Se o estuprador for apanhado, deve pagar uma quantia ao pai da vítima e casar com a estuprada, né? Horrível isso, né? Ou seja, veja só, a mulher estuprada e porque não gritou, ela deve ser apedrejada até a morte. Que Deus de amor, né? Mas os cristãos sempre vão usar a desculpa quando a gente aponta essas provas de um Deus cruel e punitivo do Antigo Testamento, eles dizem, não observem o Antigo Testamento. Vocês devem ir pelo Novo Testamento, porque depois de Jesus Cristo, o que passou a valer foi o amor. Aí isso é mais uma contradição bíblica, né? Como é que o Deus Javé, tão punitivo, mudou tanto a ponto de se tornar um Deus de amor? Aí depois dizem que Deus é o mesmo hoje e sempre. Aí, assim, isso mostra o quanto é complicado ser mulher, né? Parece que a mulher tem que pedir desculpas por ser mulher. Porque muita gente ainda acredita que a mulher é culpada pelo estupro. E assim, a mulher tem que pedir desculpas por ser mulher. Na história do pecado original, né, de Adão e Eva, muita gente disse que foi por culpa da mulher que o pecado veio ao mundo. Aí que por conta disso, qual foi o castigo, né, para eles? Foram expulsos do jardim do Éden, obrigado, condenado. Eles tinham tudo à disposição deles, né, no jardim do Éden, não precisavam trabalhar. Aí, quando saíram do jardim do Éden, além de serem obrigados a ter que trabalhar para se sustentar, para poder comer, Eva foi castigada, que Deus disse que ela sofreria para dar à luz, ela sofreria com as dores do parto e teria que ser submissa a Adão. Aí por conta disso veio essa ideia de que a mulher tem que ser submissa a Adão. Aí quando vem antifeministas como Ana Campanholo dizer que o feminismo é antibíblico, aí eu digo, ótimo, é mais um motivo para continuar sendo feminista. Não é? Que eu tive a vontade de fazer esse vídeo depois que eu vi o vídeo de um rapaz, que às vezes eu assisto aos vídeos dele, Tiago Santanelli. Ele mostrou a fala de um senhor chamado Rodrigo Constantino. E eu vou dizer o seguinte, se previnam porque o que ele disse é de fazer qualquer pessoa, principalmente mulher que foi vítima de estupro, vomitar de nojo. É sim. Que ele disse, né, que tem que se educar os filhos para ser decentes. E ele falou também que se uma filha dele fosse para uma festa e quando voltasse para casa dissesse que tinha sido estuprada, ele iria querer saber em que circunstâncias tinha havido estupro. Aí, se ele soubesse que ela tinha dado bobeira, ficado bêbada, né, e dormido de bêbada, ele iria primeiro dar um esporro nela e colocar de castigo. E que não iria denunciar o estuprador. Ele disse, o povo fala que o estuprador não é decente, né? Mas não se atenta para o fato de que a moça que foi estuprada pode não ter se comportado decentemente. Que é isso? E ser estuprada já não foi castigo suficiente, não? Já não é castigo suficiente, não? Olha, eu vou dizer o seguinte. Mulher, moça, né? Quando vai para essas festas, ela tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não dar bobeira. Aliás, rapazes também, né? Tem que tomar cuidado para não dar bobeira. Não aceitar bebida de qualquer um, né? Porque a bebida pode ter droga.
tem que tomar cuidado para não beber demais, não se drogar. Só que gente nova faz besteira mesmo, né? Se gente que já não é tão nova comete erros, imagina uma pessoa nova. Porque gente nova é inconsequente mesmo. Gente nova costuma ser inconsequente, né? Mas aí a questão, se um rapaz estupra uma moça, não é porque ela não estava decentemente vestida ou porque ela caiu de bêbada ou tá drogada. Se ele fez isso, é porque ele é uma pessoa perversa. E um erro não justifica outro. Não justifica outro. Pode ser que uma moça esteja caindo de bêbada, drogada, ou esteja quase nua. O homem, ele não vai estuprá-la se ele não tiver um instinto perverso. Não vai. E depois essa fala de Rodrigo Constantino e de tanta gente que vive essa cultura do estupro, que fica dando a entender que a mulher provocou o estuprador, olha, porque eu afirmo que a gente deve lutar contra o machismo, mas não deve ser contra os homens, até porque nem todo homem é machista. Nem todo homem é machista. Nem todo homem é machista e muito homem respeita as mulheres e nunca encostaria a mão numa mulher ou avançaria o sinal sem o consentimento dela. A justiça tem que ser feita. Muito homem nunca encostaria a mão numa mulher ou avançaria o sinal sem o consentimento dela. Essa cultura do estupro, ela também é negativa para os homens. É assim, ela é negativa para as mulheres no sentido de que dá a entender que a mulher é um ser naturalmente pecaminoso e indecente, né? E que tem que viver se resguardando, tem que sempre se comportar de maneira a não provocar a libido do homem, né? A mulher é naturalmente má, já que foi por culpa de Eva que o pecado veio ao mundo. E é negativa para os homens porque dá a entender que o homem é como uma besta. É como uma besta guiada por instintos. É como um animal que não pode ver uma fêmea no cio. Em suma, essa cultura do estupro que dá a entender que a mulher sempre tem que tomar cuidado para não provocar o homem, para não ser estuprada, essa cultura do estupro é ruim para os homens também, porque dá a entender que todo homem é um potencial estuprador. E nem todo homem vai estuprar uma mulher porque ela tá bêbada, drogada ou tá vestida com pouquíssima roupa. Nem todo homem vai fazer isso porque nem todo homem é perverso. Esse senhor Rodrigo Constantino, né, ele ainda esculhambou as feministas, dizendo que toda feminista é vadia, odeia homem, odeia casamento, odeia união estável e ainda disse que quase toda feminista é mocreia. Ele deveria ver Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher era contra o feminismo. Ela dizia, feminismo, tô fora. E Margaret Thatcher não era nenhuma Gisele Bündchen, né? Não era nenhuma Gisele Bündchen, nenhuma Xuxa, quando Xuxa tava no auge da beleza, não era nenhuma Malu Mader. Né? Porque é aquele velho estereótipo, né? De que toda feminista é misândrica. Algumas são realmente, né? Algumas realmente são misândricas, mas nem todas, né? De que toda feminista é misândrica, é masculinizada, feia e do sovaco cabeludo, né? Ele disse, toda feminista é mocreia, é vadia. Olhe, senhor Rodrigo Constantino, o senhor devia... Quem com certeza teria com o senhor uma boa conversa de homem para homem seria o pai de uma vítima de estupro, né? Que eu já falei sobre ele algumas vezes, já falei sobre ele num vídeo meu, que ele foi atrás do estuprador da filha. Ele foi atrás do estuprador da filha com um facão, né? E não matou, apenas inutilizou para sempre. Ele com certeza teria uma boa conversa com o senhor, né? E a sua fala
a fala do senhor, né? A fala do senhor é uma das falas mais abjetas que eu já vi. Culpar a vítima, né? E assim, isso é muito antigo, né? Porque está na própria Bíblia, como eu já li aqui. E no final é o seguinte, se não se deve punir o estuprador, já que a culpa foi da vítima, aí no final não se deve punir quem faz bullying porque a culpa foi da vítima, né? Aí quem fez o bullying pode dizer, eu fiz bullying com ele porque ele é um nerd idiota, porque ele é um retardado, porque ele é gordo, né? Como no caso do menino que foi pisoteado pelos colegas e morreu em consequência do bullying. Que motivo aqueles meninos podem dizer que fizeram bullying com o coitado? Ah, é porque ele era um idiota que não sabia se defender? Aí é o quê? A pessoa foi assaltada. Não é para culpar o assaltante porque a pessoa deu bobeira e estava de celular. Hein? E isso me lembra também a fala da vereadora Jessicão, né? Que ela disse que no Brasil não existe homofobia, mas falta de respeito. Isso uma lésbica assumida, né? Que ela disse que se um gay for agredido, tem que ver se ele não provocou. Eu gostaria de dizer para essa senhora, minha senhora, a senhora que é uma pessoa muito fina, muito educada, né? Que eu sei o quanto a senhora é uma pessoa fina e educada, olha, se um gay, se uma drag queen, um trans, vestido de mulher, vier rebolando pra minha frente, ficar me provocando, eu não vou, eu posso pura e simplesmente sair de perto dele. Eu não preciso responder com um soco. Um erro não justifica outro. Não mesmo. Eu não preciso responder com um soco, que é uma resposta muito grosseira, né? Aí, senhor Rodrigo Constantino, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aí, se uma pessoa, né, chegar, vier espalhar mentiras a meu respeito, ficar me provocando, aí eu posso usar isso como motivo para chegar, pegar uma arma e dar um tiro naquela pessoa? Hein? Mas pensa nisso. A sua fala, senhor Rodrigo, é um desrespeito a todas as pessoas que são vítimas de estupro. E o senhor deveria levar em consideração que não é só em balada que ocorre estupro, né? Estupro ocorre muitas vezes em lugares onde se supõe que as pessoas deveriam estar protegidas. Muitas vezes no próprio ambiente familiar. Aí eu penso também no pastor Jonas Pimentel, né? Aquele outro ser abjeto que disse que criança também é culpada pelo abuso. Criança também é culpada pelo abuso. Criança que não entende nada de erotização, não entende nada de provocar. Aí a criança também é culpada pelo abuso. Né? Que esse negócio de dar a entender que a vítima não deve provocar é degradante para a mulher, porque dá a entender que a mulher é um ser naturalmente lascivo, sedutor, aí tem que ser recatada para não provocar. Já que todo homem é um potencial estuprador, o que no final acaba sendo degradante para o homem também. Não é verdade? E uma coisa que tem que se considerar, que muita gente não fala, mas existe, assim, é que além de mulheres, né, as crianças, né, e homens também podem ser vítimas desse tipo de violência. Assim, isso é um tabu, porque a gente sempre pensa no homem como um agressor, como um potencial agressor, um potencial estuprador. Mas homens também podem ser vítimas de violência sexual. E com certeza, o número de vítimas deve ser maior do que o das estatísticas. Deve ser muito maior do que o das estatísticas, né? Porque muita gente, assim, porque muitos homens ficam com vergonha de admitir que sofreram esse tipo de violência. E assim, principalmente porque muitas vezes eles não encontram apoio.
Alguns são vítimas de riso, né? Houve caso de homem que já sofreu abuso sexual, estupro mesmo, e disse que foi até para grupo de apoio para vítimas de estupro e foi expulso de lá pelas mulheres, porque elas não queriam entender que o homem também pode ser vítima desse tipo de violência. Mas pode. E isso é tão traumático para um homem quanto é para uma mulher e uma criança. É a questão do sofrimento masculino. Né? A nossa cultura machista botou por muito tempo o homem como um provedor. Né? Aquela conversa de que o homem não chora. Mas a gente deveria observar o sofrimento masculino. Né? Os homens, eles têm mais dificuldade de admitir que tem depressão, que tem problemas emocionais, de saúde mental. E eles têm problemas para procurar ajuda quando precisam. E assim, em média, homem comete mais suicídio do que mulher. Sem contar que, assim, homens são mais vítimas de crimes violentos. Né? Eles sofrem mais com a pressão para sustentar uma família. É por isso que quando uma antifeminista vem dizer que as exigências do mercado de trabalho estão acabando com as mulheres, aí eu respondo para elas dizendo o seguinte, aí o que é que vai ser? Aí é para as mulheres tudinho voltarem a ser apenas donas de casa e o homem ficar com toda a responsabilidade de pagar todas as contas, do jeito que o custo de vida está alto? Porque sustentar uma casa já é um peso muito grande, principalmente sozinho. Aí eu termino este vídeo dizendo o seguinte, senhor Rodrigo Constantino, o senhor e todos aqueles que dizem que a vítima é culpada pelo estupro, pense bem, com certeza, se o senhor sofrer uma agressão, se alguém com raiva do senhor um dia lhe der um murro ou coisa e tal, o senhor com certeza não vai gostar se o seu agressor usar alguma justificativa dizendo que a culpa foi do senhor, porque o senhor provocou, né? Não é verdade? Que eu digo que, olhe, ser estuprada já é castigo suficiente. E eu sei como é a gente sofrer uma violência, e não encontrar apoio. Porque muita gente, quando eu sofri bullying, muita gente disse que a culpa era minha. Que a culpa era minha por causa do meu jeito. Então pense bem como é. E eu também passei por isso quando... Faz muito tempo, né? Eu era adolescente, foi numa festa de Halloween. Tava escuro. Eu não vi, só senti o impacto. Alguém atirou uma garrafa contra mim. E eu tenho aqui a cicatriz, né? Escapei por pouco de perder o olho. Não faltou quem dissesse, Ateneia com esse jeito dela, né? Aí por isso fizeram isso com ela. Pense bem, o senhor deveria pensar nisso. Imagina a pessoa sofrer uma violência e além de os danos físicos e psicológicos que vêm com a violência, a pessoa ainda não ter apoio e ouvir que a culpa é dela. Tá? Muito bom dia a todos.